Om Stapakaya Chandamasya Sarvadharma Svarupini Avatara Varisaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias. É encarnação especial, é encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, alegria recebê-los aqui para mais uma sessão de leitura e contemplação do Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, o Sri Ramakrishna Kathamrita, obra de Mahendranath Gupta, um dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, um discípulo do ramo dos homens, né, não monásticos, dos homens casados, que recebeu do mestre essa bênção, inspiração, para poder reunir, coletar aquilo que Sri Ramakrishna ensinou com nas muitas oportunidades que teve de estar reunidos com os devotos entre os anos de 1882 e 1886. Fosse do templo de Dakshinawar, onde Sri Ramakrishna vivia, fosse em uma residência em Kozhikode, onde quando Sri Ramakrishna, nos anos finais de sua vida, esteve presente para ter um melhor tratamento para a sua doença, fosse nas sessões do Brahmo Samai, na residência de devotos. Nesses anos, né, 1882 e 1886, Mahendranath Gupta esteve presente em muitas dessas ocasiões e registrou tudo isso num enorme livro de 5 volumes, denominado assim, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna Kathamrita. E nós estamos aqui lendo esses registros com uma grande alegria, porque ele é uma das mais significativas impressões, registros do ensinamento de um grande santo, de um grande mestre, de um grande iluminado, de um modo muito direto, de um modo muito, muito próximo, não é? A gente pode se sentir muito próximo de Sri Ramakrishna e ouvir, né, esse verdadeiro satsang, né, essa verdadeira associação sátvica e esse verdadeiro ensino qualificado de um grande mestre, com muito tempo, com muita possibilidade de aprofundamento. Nós já fizemos a leitura aqui do primeiro volume inteiro do Sri Ramakrishna Kathamrita, tem playlist aqui nesse canal. Estamos aqui na segunda sessão do segundo volume. Até quando eu vou poder realizar esse trabalho, só Deus sabe. Até quando Deus permitir. Mas para mim é uma grande alegria, eu tenho certeza que algumas pessoas vão encontrar um grande bálsamo nesta leitura, não é? Hoje estamos aqui então nessa segunda sessão do segundo volume. Estamos continuando a leitura que fizemos na semana passada. É um dia em que está se celebrando o aniversário de Sri Ramakrishna, 18 de março de 1883. Sri Ramakrishna está em Dakshinawar, recebe os devotos para esse dia feliz. Aqueles que quiserem, né, conhecer o início dessa reunião devem acessar o vídeo passado. E eu recomendo muito fortemente que aqueles que venham a se interessar pelo esse conteúdo mergulhem nesses vídeos do Sri Ramakrishna Kathamrita. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito em entusiasmo e amor por Deus. Então hoje continuamos aqui no capítulo 4 desta segunda sessão, que tem como subtítulo Sri Ramakrishna na alegria do Kirtan e do Samadhi. O Kirtan são os cânticos devocionais, geralmente realizados com instrumentos, né? E o Samadhi é o estado de absorção no divino. Tem vários tipos de Samadhi. Sri Ramakrishna muitas vezes manifestava esses estados espirituais elevados
na frente dos devotos. Constantemente ele estava em Samadhi, né? Então, na última sessão, terminávamos dizendo assim: os devotos ficam maravilhados ouvindo esta doutrina do Avatar. Alguns deles dizem: que maravilha, aquele que é chamado de Akanda Satsityananda nos Vedas, além da mente e da fala, aquele ser se manifestou diante de nós como um homem de 3 côvados e meio. Já que o próprio Sri Ramakrishna está dizendo isso, deve ser verdade. Se não fosse assim, esse grande homem não teria entrado em Samadhi ao dizer Rama, Rama. Sem dúvida, ele estava vendo a forma de Rama no lótus do seu coração. O que isso significa? Sri Ramakrishna estava explanando que o Supremo Ser, o Purushottama, ele é ao mesmo tempo a fonte de tudo que existe, e nisso impessoal, porque dele manifesta a natureza que dá forma a tudo, mas ele é ao mesmo tempo a pessoa suprema e inconcebível, mas ainda assim pessoa suprema, que manifesta esse poder e que transcende a esse poder. E que, por pura e simples vontade, ingressa como um ente no meio do seu jogo formado pelo seu poder. Esta doutrina é a doutrina do Avatara, que Sri Krishna descreve no Bhagavad Gita dizendo assim, né? Embora eu mesmo não dependa de nada e esteja transcendendo a tudo, de tempos em tempos eu venho a este universo na forma de um ente para restaurar o Dharma. Sri Ramakrishna ensina essa doutrina. Essa doutrina, ela é fundamental para o desenvolvimento daquilo que se caracterizou com o tempo de Bhagavatismo, a devoção ao Senhor, ao Deus pessoal, que é o coração do Srimad Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um livro sobre Deus pessoa e todos os seus infinitos atributos, inclusive o poder impessoal de transformação da natureza. Essa é a filosofia de Sri Ramakrishna. A filosofia de Sri Ramakrishna, ela é da mesma natureza que a filosofia de Ramanuja, de Madhva, de Nirbhaka, não é? De Vallabha, de Chaitanya, dos grandes Goswamis, seguidores de Sri Chaitanya. A doutrina de Sri Ramakrishna é uma doutrina fundamentalmente Vaishnava. O que ele não tem são os elementos sectários das filosofias Vaishnavas. Ou seja, apenas o nome de Vishnu, apenas o nome de Krishna, apenas o nome de Rama. Não. Ele pode compreender Deus sendo concebido de muitas formas. Então ele não tem certos elementos do sectarismo das crenças Vaishnavas. Mas o âmago de sua filosofia é Deus, sua energia, a existência eterna do universo, a existência eterna das almas individuais, das jivas, não é? E a comunhão com, evidentemente, o predomínio poderoso de Deus. Então, essa filosofia de Sri Ramakrishna, ela não pode ser concebida pelo ponto de vista do monismo absoluto do Advaita Vedanta. Normalmente, quando se propaga o ensinamento de Sri Ramakrishna, se faz isso encoberto por uma moldura do Advaita Vedanta. Porque foi assim que Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna, concebeu a ordem de São Ramakrishna. E é sem dúvida nenhuma assim, através da cobertura do Advaita Vedanta, que os ocidentais, ateístas, se aproximam da filosofia védica. A acolhem assim. Só podem a suportar assim. Então, muitas vezes o ensinamento de grandes santos é encoberto por uma cobertura de impersonalismo ateísta. Sri Ramakrishna não pode ser considerado com isso. Então, seu ensinamento é sobre Deus, pessoa, que tem atributos, inclusive o seu grande poder, a sua Shakti. Sri Ramakrishna, então, estava ensinando a doutrina do Avatara, contrapondo ao ensinamento do monismo seco. Contrapondo. E aí, então, diz, os devotos ficaram maravilhados com essa filosofia tão amorosa, tão abrangente, tão complexa, que junta, né, o absoluto poder impessoal de Deus com a sua personalidade
e dá a nós a certeza de que nós somos eternas pessoas espirituais. O que não significa dizer que nós sejamos limitados pelas circunstâncias da giva transitória que está aqui. Não é? Esse ensino de Sri Ramakrishna é muito precioso, ele é muito pouco ensinado. Não é? Porque o mundo precisa de uma cobertura ateísta. Porque é isso que nos prende aqui. Mesmo quando somos religiosos, precisamos deste materialismo ateísta. Porque senão, nos interessamos profundamente por Deus e deixamos o mundo. E esse é o jogo da mãe. Ok? Então, continuando a leitura. Logo os devotos de Konagar chegam, cantando o kirtan com acompanhamento de tambor e símbolos. Mano Mohan, Nabai e muitos outros cantando o kirtan do nome. Alcançam Sri Ramakrishna naquela mesma varanda nordeste. Sri Ramakrishna, intoxicado com o amor divino, canta canções devocionais com eles. Sri Ramakrishna, intoxicado pelo amor divino, canta canções com eles, canções todas sobre o amor a Deus. Não existe possibilidade de você conceber a espiritualidade de Sri Ramakrishna sem compreender esse aspecto. Não é? Por isso que um lugar em que fosse mais próximo de Sri Ramakrishna seria cheio dessa intoxicação. Não seria cheio de intelectualismo analítico, da perspectiva do observador, do observado. Não. Não. Isso não tem nada a ver com Sri Ramakrishna. Às vezes, durante o Kirtan, enquanto dança, ele, Sri Ramakrishna, entra em Samadhi. Então ele fica como uma estátua. Nesse estado, os devotos o adornam com guirlandas e flores. Você percebe, né? Aqui, a fotografia de Sri Ramakrishna ornada com guirlandas e flores. Isso aconteceu com o próprio Sri Ramakrishna na frente dos devotos, como uma estátua. Eles então o adornaram como um murti do Senhor. Né? São grandes guirlandas entrelaçadas. Os devotos o veem como o próprio Gauranga, Chaitanya Deva, diante deles. Às vezes o Senhor está no estado mais íntimo de Samadhi, consciência divina. Quando ele perde toda a consciência externa e aparece como uma estátua inanimada. Veja, não é que ele se dissolveu no nada, não. É que agora, nesse estado de profunda comunhão com Deus, ele não pode acessar aqui o seu corpo. Sri Ramakrishna falava sobre isso. Existe um sétimo estado da consciência em que você chega ao topo da cabeça, a coroa, em que o corpo não responde mais. Uma pessoa que permanece assim durante muitos dias morre. Sri Ramakrishna não está dizendo que você, quem você é, a sua alma desaparece. Diz que ela perdeu o contato com essa estrutura. É isso que os enganadores do Advaita Vedanta tentam transformar na superioridade do impessoal. Não se trata disso. Não se trata disso. Então, às vezes, ele está como uma estátua inanimada. Em outras vezes, dominado pelo amor divino, ele dança em um estado semiconsciente. Quando em plena consciência, como o Gauranga, ele se junta aos devotos para cantar hinos. Aqueles que acompanharem Sri Ramakrishna Katarita vão ouvir muito sobre Chaitanya. Vão ouvir muito sobre Gauranga. Vão ouvir muito pouco, mas pouquíssimo de Sri Ramakrishna sobre Shankara e sobre o pensamento profundo do Advaita Vedanta. Vão ouvir muito pouco. Sri Ramakrishna não vão. Quando ouvir sobre Shankara, vão ouvir críticas à doutrina seca e né, um tanto quanto abstrata demais, um tanto quanto confusa do Advaita Vedanta aos olhos de Sri Ramakrishna. Em Sri Ramakrishna vai haver sempre uma exaltação do amor devocional. Talvez isso não seja para todas as pessoas, de fato. Mas quem tem a oportunidade de conhecer Sri Ramakrishna tem o direito de conhecer o que ele verdadeiramente ensinou. Não é? Então, a semelhança de Sri Ramakrishna com Sri Chaitanya não pode ser desprezada. Isso diz muito sobre a mensagem, não é verdade? Isso diz muito sobre o que ele trouxe. O que trouxe? Vamos pensar. Será que é uma ideia do eu sou aquilo? Ou é uma ideia do eu sou o servo de Deus? Eu sou o amante de Deus. Deus é o meu tudo. O que vamos descobrir com Chaitanya e Sri Ramakrishna? Qual é o tesouro?
Devoção é tudo, não é? Sri Ramakrishna está em Samadhi. Ele tem guirlandas em volta do pescoço. Um devoto segura com medo de que ele possa cair. Outros devotos ficam ao redor dele e cantam kirtan com o acompanhamento de tambores e símbolos. Sua visão está fixa. Ele olha para o oeste. Seu lindo rosto, semelhante à lua, brilha com amor divino. Esse é o quadro. Esse é o quadro. É isso que percebia Mahendranath Gupta. Os devotos olham para essa imagem de alegria por um longo tempo. Seu samadhi termina. É hora da refeição. Depois de um tempo, o Kirtan também termina. Os devotos se ocupam em servir Sri Ramakrishna com sua refeição. Após descansar por algum tempo, Sri Ramakrishna veste um novo pano amarelo da cor de Vishnu e senta-se no catre menor. Os devotos o observam. A figura única desse santo, alegre e vestido em pano amarelo e com um sorriso radiante no rosto, os atrai de todo o coração. Seus olhos nunca se saciam ao observar essa pessoa divinamente rara, santa e amorosa. M diz a si mesmo: eu continuo querendo observá-lo e me fundir naquele mar de beleza. Essa é a percepção que eles têm daquele Sri Ramakrishna presente com eles. Não seremos capazes de conceber o tipo de emoção de alegria que os bem-aventurados seres que estiveram em contato com as encarnações divinas experimentaram. Não é difícil para nós, quer dizer, não é possível para nós compreender isso, não é? Aqui no mundo nós conhecemos pessoas de grande carisma, pessoas que são muito magnéticas, não é? Nós vamos colocar isso na escala do infinito em relação a esses seres. Mas só alguns podem perceber isso. Só alguns podem estar diante de um grande ser assim e o perceber como tal. Porque isso também é parte do jogo do Senhor, não é? Aquele que sente uma impressão positiva diante de Sri Ramakrishna, de seus ensinamentos, e com certeza seus ensinamentos conduzem a uma atração maior pela sua própria imagem, são bem-aventurados. Sem dúvida. Thakur senta-se para tomar sua refeição. Os devotos também participam alegremente do prasad. O prasad é o alimento oferecido a Deus, que depois é distribuído para os devotos. Capítulo 5 fala sobre a harmonia das religiões com o Goswami. Sri Ramakrishna conversa com o Goswami. Goswami é um descendente daqueles teólogos da linha de Sri Chaitanya, não é? Após a refeição, Sri Ramakrishna descansa no catre menor. O quarto, até mesmo a varanda externa, está cheio de pessoas. Os devotos sentam-se no chão do quarto, olhando para Thakur o tempo todo. Kedar, Suresh, Han, Manomohan, Girindra, Rakal, Bhavanath, Ieme e vários outros devotos estão dentro do quarto. O pai de Rakal também está no quarto. Nós temos a cena, né? Nós temos ainda preservados hoje esse quarto no qual Sri Ramakrishna estava, felizmente preservadíssimo, com toda a simplicidade do seu tempo, né? Não foi ali transformado num grande templo, numa grande edificação, luxuosa edificação, não. Foi mantido. Nós podemos então ter essa imagem, e aqui Mahendranath Gupta nos dá, né, essa narrativa. Thakur se dirige a um Goswami Vaishnava. Sentado ali, Thakur se dirige a ele. Sempre que Thakur ver um Goswami, ele abaixa a cabeça em saudação, às vezes ele até se prostra. Isso aqui é muito importante, né? Porque isso demonstra a clareza do que eu estou dizendo aqui. A doutrina de Sri Ramakrishna é uma doutrina dentro do Vaishnavismo. Ah, mas Sri Ramakrishna não é um devoto de Kali? Kali não é uma manifestação da deusa, da mãe? Isso não diz que ele é um Shaktista? Isso não diz que ele é do culto de Shiva? Sri Ramakrishna, né? Sabemos que Sri Ramakrishna se chama Gadadhar, né? Mas ele recebeu esse nome de forma misteriosa, não sabemos muito bem quem deu. Muitos dizem que Totakuri deu o nome, outros dizem que a sua guru, Vaishnava, deu o nome de Ramakrishna, mais provável. Enfim, não sabemos. Não sabemos em que momento ele passou a ser chamado de Ramakrishna, mas é certo que ele é de uma base Vaishnava. Ele originalmente era de uma seita de devotos de Rama. O seu pai era um devoto de Rama. Ele cultivava uma imagem de Rama. Ele veio originalmente servir no templo de Vishnu, um templo dedicado
a Hare Krishna, a qual Sri Ramakrishna dizia, aqui é a morada de Vishnu. Mas então, depois ele foi destinado a servir no templo de Kali. E aí, diante da imagem da mãe, ele quis ver Deus através da imagem. E ele viu a imagem da mãe. Mas os Vaishnavas acreditam no poder da mãe. Os Vaishnavas acreditam no poder, na Shakti de Deus. Sri Ramakrishna, tudo que ele ensina é Deus é meu pai, Deus é minha mãe. Isso não é diferente. Não é? Então, a manifestação do ensinamento de Sri Ramakrishna é sobre a mesma questão que trabalha Ramanujacharya, Madhvacharya. Deus e seu poder, Deus pessoal, a alma imortal dos seres, partes de Deus. Sri Ramakrishna expressa conceitos formais do Vishishta Advaita Vedanta de Ramanuja. Seus devotos diretos afirmaram concretamente que Sri Ramakrishna pregava Vishishta Advaita. Alguns já dizem, ele pregava um conjunto dos elementos das doutrinas Vaishnavas. É claro que aqui existem muitos pontos similares a aspectos da doutrina do Shaivismo da Kashmira e de outras perspectivas, mas é muito evidente que todo o âmago da cultura do ensinamento de Sri Ramakrishna está relacionado a isso. E aqui diz, quando ele vê um Goswami, ele se prostra diante deles muitas vezes. Ele tem grande respeito. Por que será, hein? Porque Sri Ramakrishna foi um daqueles que afirmou que Chaitanya Deva é uma encarnação divina. Fora os Gaudiyas Vaishnavas, ninguém mais faz isso. Dentre os Vaishnavas, ok? Mas Sri Ramakrishna afirma isso. Sri Ramakrishna então diz para aquele Goswami: bem, o que você diz ser o caminho? E o Goswami diz: Senhor, Nama, repetição do nome de Deus, de fato leva alguém a ele. Na era de Kali, o nome é a maior importância. Ou seja, repetir o nome de Deus é aquilo que é a chave para esta época. Esse é o ensinamento de Sri Chaitanya. Sri Ramakrishna responde: sim, sem dúvida. O nome é de grande importância. No entanto, se não houver amor, como ele pode ajudar? O anseio profundo pelo Senhor é essencial. O anseio profundo pelo Senhor é essencial. Veja como aqui, novamente, a doutrina do Advaita Vedanta cai por terra. Porque o Advaita Vedanta vai dizer, não, faça o santo nome aí como uma prática de purificar a sua mente. Não é que Deus existe e que você tem que ter amor por ele, não. É para você purificar a sua mente. Sri Ramakrishna está jogando lixo essa porcaria. Está dizendo, não, você precisa amar o Senhor. Sem amor não serve a técnica de purificar a mente. Esta besteira, esse lixo, não serve. Não serve. Essa enganação não serve. Isso não é devoção. Conversando com um budista, ele falava, nós budistas também temos devoções, também temos práticas, também fazemos puja. Sim, mas nada disso tem como objetivo o amor pela pessoa suprema. Tem como objetivo você purificar a sua mente para você acabar com as suas delusões e você se libertar. Esse objetivo não é devoção. Não é devoção. É o contrário da devoção. É uma técnica para você escapar do sofrimento. Eu já disse aqui, até uma barata quer escapar do sofrimento. Não tem nada de elevado nisso. Não tem nada de alto nisso. Amor a Deus é o único amor a um outro. Todos os outros amores são amores próprios. Amor ao Senhor é essencial, disse Sri Ramakrishna. De que me valerá se eu repetir o nome, mas minha mente permanecer presa à luxúria e ganância? A picada de um escorpião ou aranha não se cura assim. É preciso tratá-la com a fumaça de bolos de esterco de vaca. Ou seja, você precisa acrescentar, né, um desejo de curar alguma prática, alguma coisa efetiva. O Goswami então diz, mas e a Jamila? A Jamila era um grande pecador. Não havia pecado que ele não tivesse cometido. Mas ele alcançou a libertação chamando pelo filho, pelo nome Narayana, na hora da morte. Essa história, né? A história dos Puranas, está presente no Srimad Bhagavatam. Existia um Brahmane chamado Ajamila. Ajamila, então, era casado e era Brahmane. Certa vez ele foi buscar lenha ou água para o ritual dos Brahmanes, e ele viu lá uma mulher andando com um homem, uma mulher muito sedutora. Ele ficou muito atraído por aquela mulher. Depois ele foi procurar aquela mulher. Ele descobriu que aquela mulher era uma prostituta, mas ele se apaixonou por ela. Então ele ficou com ela
largou a sua família, largou a sua carreira de Brahmane e viveu com ela em luxúria. Ele não tinha mais trabalho, então ele começou a fazer pequenos trambiques, ele se tornou um grande trambiqueiro, um grande golpista. Então ele vivia em grandes obscuridades. Tudo por causa de luxúria e ganância. E com ela ele teve muitos filhos. Velhinho já, ele tinha um filho mais novo chamado Narayana, que é o nome de Vishnu. Na hora de sua morte, os soldados do Reino da Morte, soldados de Yama, foram capturá-lo. Os Yamadutas. Mas então aquele homem olhando aquela cena no meio, né, entre o limiar entre a vida e a morte. Ele gritou, desesperado pelo seu filho, Narayana, chamando o filho, ok? Em nenhum momento ele estava pensando em Vishnu. Estava pensando em Narayana. Narayana é o nome de Vishnu. E aí, nesse momento, ele viu que se aproximavam dele os soldados de Vishnu, os Vishnudutas. Os Vishnudutas carregaram sua alma. E os Yamadutas, os soldados do Reino da Morte, não confunda isso com o diabo, ok? É com a morte mesmo. É o Hades grego, que não é o capeta, ok? E aí os soldados da morte disseram, mas, meus caros Vishnudutas, esse homem é da nossa jurisdição. Ele é um ex-brahmane, ele é um adúltero, ele é um pecador, ele é um trambiqueiro, ele vem conosco. Ele não pode ir para a morada eterna de Vishnu, ele não pode para a salvação. Mas os Vishnudutas disseram, ele disse o nome do Senhor, na hora do desespero. E então os Yamadutas falaram, mas é porque o nome dele, do filho dele, é Narayana. Então foi apenas um namabasa, é apenas um uso sem fé do nome. Como aqueles que dizem assim, né? Oh, né? Deus me livre, né? O time perdeu um gol, ele fala, ai meu Deus do céu, mas ele não está, né, definitivamente falando a respeito do seu amor por Deus. Mas os Vishnudutas falaram, não importa. Tal é a força do nome. Então carregaram a Jamila. E a Jamila então teve a possibilidade de se regenerar, voltar à vida e mudar o seu rumo para então depois regressar à morada do Senhor. Essa história, então, ela existe como uma forma de dizer, mesmo o mais odiento dos pecadores pode se restabelecer se ele tiver apego ao nome do Senhor. Então aquele Goswami está dizendo, viu a Jamila vivia em pecado, mas ele disse o nome do Senhor. E Sri Ramakrishna então vai responder a essa questão. Talvez a Jamila tenha realizado muitas ações meritórias em um nascimento anterior. E é fato de que ele praticou austeridades mais tarde. Ou seja, a história completa diz que a Jamila voltou à vida e se arrependeu. Não é que ele foi restaurado. E Sri Ramakrishna diz, por qual razão ele teve aquela ajuda? Porque ele trabalhou aquilo. Ele caiu, mas ele tinha seus méritos. Então, o ponto é que Sri Ramakrishna reforça o elemento fundamental da perspectiva da fé verdadeira. Não basta ser um ritual. Não basta ser um nome repetido. Não é um truque. Você precisa ter conexão com Deus pelo amor a Ele. Né? Então, é claro que ajuda se você tiver práticas espirituais, mas a definição de tudo é o seu sentimento. Então, Taku continua. E pode-se dizer isso também, que foi o seu último nascimento. E de que serve lavar um elefante se ele novamente suja seu corpo com lama? Ele se torna novamente sujo. Mas antes de entrar no estábulo, se alguém limpa a poeira e lhe dá um banho, ele permanece limpo. O que Sri Ramakrishna queria dizer? Que se você, né, um elefante está todo limpinho do banho, aí ele vai lá e rola na lama, ele tomou banho, cantou o nome, mas ele se sujou de novo. Mas evidentemente, se você dá novamente um banho nele e fecha ele no estábulo, ele não vai se sujar mais. Então, a última vida de Ajamila foi uma vida de arrependimento. Então, a partir daí, a gente pode dizer sim, que ele foi salvo. Mas não no pecado. O arrependimento é fundamental. Não adianta cantar o nome do Senhor mergulhado na luxúria. Não. Continua Sri Ramakrishna. Mesmo que uma pessoa seja purificada pela repetição do nome, é possível que ela se contamine mais tarde ao cometer uma série de pecados. Tal pessoa não tem força de vontade. Ela não promete a si mesma que não cometerá outro pecado. Um banho no Ganges faz os pecados desaparecerem.
Mas então do que adianta se os pecados desaparecem? Dizem que esses pecados vivem nas árvores. Assim que uma pessoa retorna do seu banho no Ganges, todos os seus pecados antigos saltam das árvores para os seus ombros. Todos riem. Os mesmos pecados antigos voltam a sentar-se sobre os ombros. A pessoa dá 1 ou 2 passos após o banho e veja, eles estão lá novamente sobre os ombros. Isso aqui é uma piada que Sri Ramakrishna conta muitas vezes, é muito ilustrativo. Certa vez um homem chegou para ele e falou assim: eu preciso ir ao Ganges para me banhar, para me livrar da minha obscuridade. Sri Ramakrishna falou: vai, você vai conseguir. Só que perto do Ganges existem árvores. Quando você vai mergulhar na água, os seus pecados sobem nas árvores. E você vai lá e fica limpinho. Mas quando você volta, os pecados seus voltam da árvore. E às vezes até uns outros pecados que estão ali de outras pessoas acabam indo por engano para você. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele não estava querendo desconsiderar o valor da experiência de uma procissão, de um sacramento, de qualquer coisa que a religião nos instrui a fazer. Ele não estava destituindo isso. Mas o que ele estava querendo dizer é que se você continua sendo voltado para o pecado, os seus pecados voltam. No Evangelho nós temos essa passagem que o Senhor Jesus diz: um homem estava endemoniado, ele foi exorcizado, a sua vida melhorou, depois de um tempo ele esqueceu do tempo que era endemoniado e passou a viver de uma forma comum. Então aquele demônio que o habitava olhou para aquele homem e disse: olha como o coração dele está limpo, como aquela residência é melhor agora, eu vou voltar para lá. Só que eu vou trazer 7 amigos comigo, 7 demônios. E aquele homem passou a ser mais endemoniado do que era antes. Isso é um aspecto importante. Qual é o fundo desse ensinamento aqui? É que você não pode se enganar e acreditar que a simples profissão religiosa faz você ser puro. Você precisa acrescentar a essa profissão religiosa o seu desejo de estar unido a Deus e o seu compromisso em lutar para não mais se deixar levar pelas atrativas correntes de luxúria e ganância. Tá? Então, continua Sri Ramakrishna, repita o nome e também reze ao mesmo tempo para você possa desenvolver amor pelo Senhor. Amor pelo Senhor, entendeu, impersonalista? Entendeu, Advaitin? Entendeu, budista? Amor pelo Senhor. Peça amor pelo Senhor. Não existe jeito. E que todas as coisas transitórias, como dinheiro, nome, fama e prazeres do corpo, possam ter cada vez menos atração para você. Você deve rezar assim, pedindo amor pelo Senhor. E que todas as coisas que arrastam você para longe dele sejam menos fortes para você. Este é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é Advaita Vedanta, não é Advaita Vedanta, não é Advaita Vedanta. Estão distorcendo e mentindo. Não é Advaita Vedanta. Não é. É Bhagavatismo. É amor ao Senhor. É um caminho devocional. É um caminho do amor Deus-pessoa. É um caminho que você é uma alma eterna que se une a Deus como um devoto. A natureza de tudo que existe, evidentemente, pertence ao poder inconcebível do Senhor. Mas ele é uma pessoa suprema que tem aspectos impessoais. Não é que a pessoa suprema desaparecerá na ilusão de Maya quando você alcançar o absoluto. Não é esta doutrina. Não é, é outra. É diferente, é antagônica. Vaishnavismo e sectarismo. Harmonia das religiões. Que Sri Ramakrishna vai tratar então do ponto em que ele se separa dos aspectos sectários. Sri Ramakrishna diz ao Goswami: quando alguém desenvolve devoção sincera a ele, pode conhecer o Senhor por qualquer religião. Os Vaishnavas o alcançarão, assim como os devotos, os vedantistas e também os brahmajanis. E os muçulmanos e os cristãos também o alcançarão. Todos alcançarão Deus, alcançarão, não é que vão se tornar Deus não, ok? Não é que vão realizar Deus não, vão conhecer e vão alcançar. Todos alcançarão Deus se desenvolverem devoção sincera a Ele. Devoção sincera, não é a insincera do Advaitin e do budista, que fazem um método para purificar a sua mente, até falando de uma deidade aí que é uma coisa inventada,
para purificar a sua mente. Não, isso é insincera devoção. A devoção sincera por ele. Mas algumas pessoas escolhem uma briga. Elas dizem, a menos que você repita o nome do Senhor Krishna, você não terá sucesso. Outros dizem, se você não repetir o nome da mãe Kali, você não alcançará nada. Ainda outros dizem, exceto através do cristianismo, você não chegará a lugar nenhum. Tal inteligência é conhecida como intelecto do dogmático. Pensar que somente a minha religião é verdadeira e todas as outras são falsas não é certo. Você pode atingir o Senhor, alcançar o Senhor, por muitos caminhos. Então aqui é muito evidente que no que Sri Ramakrishna se separa do Vaishnavismo é que ele não tem esse fanatismo pela forma exclusiva de uma das expressões de Deus, que é muito própria dos caminhos Vaishnavas, que são nisso muito semelhantes ao caminho dos cristianismos. Né? Krishna é o supremo, todos os restos são semideuses. Não, Sri Ramakrishna não ensina isso. Definitivamente ele não ensina isso. Hari pode ser conhecido através de muitas formas. O Senhor pode ser conhecido através de muitas formas. Definitivamente. Ele se mostra na forma, inclusive, que o devoto mais ama. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Aqui ele se separa, definitivamente, do sectarismo dos Vaishnavas. Claro que sim. Claro que sim. Né? Além disso, alguns dizem que o Senhor tem uma forma, que ele não é sem forma. E eles discutem com os outros. Os Vaishnavas discutem com os Vedantistas. A menos que você veja o Senhor face a face, você não pode falar dele corretamente. Aquele que o viu sabe que o Senhor tem formas. Ele também é sem forma. E ele é mais o que ele é, não pode ser nem falado. Ou seja, Sri Ramakrishna está expressando concretamente. A doutrina da briga pela sua expressão religiosa favorita é inútil. Mas a afirmação de que Deus não tem forma é errada. Deus tem forma, ele tem o atributo da impessoalidade e ele é muito mais do que a gente pode conceber. Nós não podemos conceber. Dizer que não é possível conceber não significa dizer o nada. Não significa dizer que não existe. É além das definições. Nirguna, no seu sentido completo, é além. Além das limitações das gunas. Não significa dizer destituído de qualidades. Isso é estúpido. Isso é idiota. Destituído de qualidades é idiota. Sri Ramakrishna diz isso. Sri Ramakrishna disse, eu ouvi um palestrante do Brahmo Samai falando que Deus não tem atributos e qualidades. Eu disse para mim mesmo, é como um homem que descreve a vida na fazenda e você sabe pelo que ele diz que ele nunca pisou em uma. Por quê? Como é possível que aquele que detém todas as qualidades, da onde todas as qualidades surgem, seja destituído de qualidades? Ele só não tem as limitações destas. Não é? Muito bem. Vários homens cegos chegaram a um elefante. Alguns lhe disse que era um elefante. Os homens cegos perguntaram, como é o elefante? E começaram a tocar em seu corpo. Um deles disse, é como um pilar. Esse homem cego havia tocado apenas a perna. Um outro homem disse, o elefante é como uma cesta de descasque. Essa pessoa havia tocado apenas suas orelhas. Da mesma forma, aquele que tocou sua tromba ou sua barriga falou sobre isso de outra forma. Da mesma forma, aquele que viu o Senhor em uma maneira particular limita o Senhor somente a isso e pensa que ele não é nada mais. Essa história Sri Ramakrishna gosta muito, né? É uma história que está muito ligada aos jainistas, mas assim, digamos, né, apropriada por todos, que eu acho que aqueles cegos tocavam as partes do elefante e diziam, eu toquei no elefante e sei que ele parece com um leque, a orelha. Eu toquei no elefante e sei que ele parece com um pilar, a tromba. Eu sei que ele parece com uma corda, a cauda. Então um homem que não era cego disse, vocês viram partes do elefante real? A sua experiência é real, mas é uma experiência de parte. O elefante é mais do que isso. Então aqui é uma boa imagem, não é? Então o Sri Ramakrishna diz, aquele que teve uma experiência com o Senhor dentro de um certo vislumbre, um certo darshan que o Senhor permitiu ter, às vezes são fanáticos a respeito disso. Não é que eles estejam mentindo, eles viram o Senhor assim, mas o Senhor é mais do que isso. Então continua Sri Ramakrishna. Uma pessoa tendo detectado em uma selva, disse quando retornou, eu vi um lindo camaleão vermelho sobre a árvore. Outra pessoa disse, eu fui antes de você sobre aquela árvore. Ora, ele não é vermelho, ele é verde. Eu vi com os meus próprios olhos. E outra pessoa disse, eu o conheço bem, eu fui antes de vocês dois. Eu também vi aquele camaleão, ele é azul.
Duas outras pessoas relataram que era amarelo ou marrom, e assim como de várias cores. Isso levou a uma briga. Todos pensaram que o que ele tinha visto era verdade. Cada um pensou que a sua verdade era a verdade única, ok? Ao encontrá-los brigando, uma pessoa disse: Qual é o problema, irmãos? Quando ele ouviu seus relatos, ele disse: Eu vivo sob esta mesma árvore. Eu sei muito bem como é esse animal. Cada um de vocês está certo em descrevê-lo. É um camaleão. Às vezes é verde, outras vezes é azul. Então, novamente, outras cores. E às vezes eu acho que ele nem tem cor alguma, que ele é sem atributos. Aqui Sri Ramakrishna está dizendo, né? Deus pode ser percebido de tantas formas. Cada um devoto particular de Deus tem a sua impressão muito pessoal dele. Olha que lindo isso. Que poderoso, mas isso não é doutrina nada. Deus conforma e Deus se informa. Então diz Sri Ramakrishna para o Goswami: não adianta apenas dizer que o Senhor tem uma forma. É correto que ele assuma um corpo humano, como no caso que digamos Sri Krishna. Ele aparece diante dos devotos em diferentes formas. Isso é verdade. Mas também é verdade que ele é o sem forma Akanda Satchityananda. Os Vedas dizem que ele é tanto com forma quanto sem forma, com atributos e também além deles. Você sabe como é Satchityananda? É como um oceano infinito. Quando fica frio, a água do oceano congela em gelo, que flutua na superfície em diferentes formas. Da mesma forma, quando o frio de Bhakti afeta o oceano de Satchityananda, a pessoa vê Deus com forma. Para o devoto, ele está com forma. Mas quando o sol de Jhana, ou seja, do discernimento dos Advaitins, nasce, o gelo derrete. Se torna água como antes, água acima, água abaixo, água em todos os lugares. É por isso que eles oram no Srimad Bhagavata: Senhor, você está com forma e você também se informa. Nós o vemos vagando como um ser humano, embora nos Vedas digam que você está além da mente da fala. Aqui, essa declaração de Sri Ramakrishna geralmente é retirada do contexto e diz: Sri Ramakrishna está dizendo que no fim acabou as formas. Fica só o oceano. Só que Sri Ramakrishna não termina aqui a sua palavra. Ele continua dizendo: então pode-se dizer que para alguns devotos ele assume formas eternas. Alguns lugares, atentem, onde o gelo nunca derrete, ele assume a forma de cristal. O gelo nunca derrete, nunca derrete, nunca assume a forma de um cristal. Então Kedar, um dos devotos, diz: Senhor, no Srimad Bhagavata, Vyasadeva orou pelo perdão de Deus por 3 dúvidas. Em um lugar ele diz: ó Bhagavan, você está além da mente da fala, mas eu estou narrando sua lila, o jogo mundano, que é apenas seu aspecto com forma. Por favor, me perdoe. Ou seja, é como se Vyasa estava querendo dizer que a forma do Senhor era menor do que a sua forma pessoal. Sri Ramakrishna responde: sim, Deus está com forma e ele também está além da forma. Além disso, ele está além da ausência de forma. Não há limite para ele. Sri Ramakrishna está dizendo justamente isso. Deus é inconcebível, mas ele tem forma também. Então aqui está estabelecido um aspecto fundamental do ensinamento de Sri Ramakrishna a respeito de Deus. E a respeito das formas como nos aproximamos com ele. Nos aproximamos dele. Em todos os aspectos. Amor e devoção e atração e busca e apego e anseio por Deus são fundamentais. Mesmo que você conceba Deus como um oceano de impessoalidade, você precisa ter amor por ele. O que convenhamos, né? Vai levar você a considerar Deus como pessoa. Ainda que você queira ter atração por o seu aspecto poderoso. Mas você tem atração por ele. Sem atração pelo Senhor, não alcança nada. Isso é muito importante para ser compreendido, não é? Você pode não ter uma atração específica por uma das imagens que a religião mostra a respeito de Deus. Imagem que foi vista por devotos, por videntes, que são reais manifestações de Deus, das suas infinitas manifestações. Mas você não pode conceber que Deus não tem essas formas e que Deus não seja uma pessoa. Sri Ramakrishna diz: uma pessoa que ouve suas orações, que pensa, que sente. Esse é Deus, conforme Sri Ramakrishna, que é inconcebível em sua totalidade. Mas você não precisa conhecer tudo
Basta uma pequena pedrinha da montanha de açúcar. Você não precisa carregar ela toda, formiga. É isso, meus amigos. Essa sessão continua. Nós vamos continuar aqui, se Deus permitir, na próxima semana. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês estejam gostando, que vocês sejam incendiados de entusiasmo divino por esses ensinamentos. Descartem as minhas limitações e feiuras pessoais. Sentem-se no ensinamento de Sri Ramakrishna. Eu tenho certeza que todos vão ganhar muito. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.